Vamos a Gênesis capítulo 4, versículos 17 a 26. Gênesis capítulo 4, versículos 17 a 26. Estamos fazendo um passeio panorâmico pelo livro de Gênesis, nos domingos pela manhã, e vendo o conceito de algumas coisas, não cada versículo, não cada detalhe, mas tirando algumas lições de partes que eu acho que vale a pena abordar. Vimos sobre a criação do homem, o pecado de Adão e Eva, depois dedicamos 4 pregações para o episódio, o drama de Caim e Abel, e agora eu quero comentar sobre 2 linhagens de Adão e Eva, para vocês verem a diferença e tirarmos algumas conclusões. Então, Gênesis 4, 17 a 26, diz assim: E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda a tirarmos lições de um texto que envolve muitas coisas, um texto condensado, mesmo compacto, e muitas coisas acontecendo aqui. Dá-nos sabedoria para o que vamos colocar. Que cresçamos na Tua graça, na Tua misericórdia e no conhecimento da Tua palavra. E na capacidade, na sabedoria de aplicar esta palavra, aprender dela para nossas vidas hoje, talvez 6.000 anos depois que aconteceu isto que lemos aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Muitas coisas poderiam ser comentadas, muitas ideias de estudiosos, como eu disse, é muito compacto e não explica muita coisa, essa parte o livro de Gênesis mesmo, de uma maneira geral, a não ser quando chega em José, fica muito mais detalhado, antes em Abraão mesmo, mas esses primeiros capítulos aqui são difíceis, e devemos ter cuidado para não tirar mais do que tem, e nem para tirar menos do que tem, porque seria um desperdício. Caim tratou com Deus, Deus disse que ele teria uma marca, que seria andante pela terra,
E nós vemos aqui Caim edificando uma cidade. Muito esquisito, para começo de conversa. Aqui. Quando pensar em cidade, não pense numa cidade grande, toda asfaltada, projetada. Não. Mas um grupamento pequeno de pessoas, muito provavelmente cercado, ou cercada já, mesmo de uma maneira muito precária, mas cercada. Esta ideia talvez seja importante para entender porque que Caim fez isso, talvez com medo de ser morto, com medo do que Deus disse que iria acontecer com ele, uma mistura de orgulho, de querer. Ele fez uma coisa diferente, tanto que a Bíblia registrou aqui. Chamou a cidade do nome do filho dele, queria ficar famoso, ele, a família, a descendência dele, um homem que teria todo motivo de ter vergonha do nome e querer se esconder dentro de uma toca, mas ele faz uma cidade e ainda coloca o nome, embora presume-se com uma certa proteção, mas indica uma desobediência a Deus, no mínimo também, que o condenou a ser errante pela terra. Deus permitiu, como Deus permite, pecado, de toda forma, e deixa para tratar depois. Então não devemos pensar que porque Adão desobedeceu, que seria imediatamente morto por Deus, ou logo uma outra conversa com Caim. Não obrigatoriamente, claro, não é assim. Mostra independência de Deus, mostra talvez medo, alguma coisa não, muitas coisas ruins, não saberíamos explicar em detalhes, mas mostra algo que arrepia, que vem contrário ao que Deus tinha conversado com ele e condenado a ele, foi tudo o contrário. Pronto. Aí vem o neto do bisneto de Caim, Lameque, e o texto dedica mais tempo a Lameque, um homem de péssimo caráter. O primeiro caso de bigamia na Bíblia, como nós vemos aqui, Deus havia dito que o casamento seria monogâmico. O homem toma a sua mulher, deixa a casa de seu pai, se une à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Os dois, não é 3 nem 4, é 2. Então, o casamento monogâmico. Mas ele já mostra aqui que esse Lameque não tinha nada a ver com Deus em tomar 2 mulheres. Pelo registro de seu primeiro registro que temos, presumimos que foi o primeiro caso, aqui, descendente de Caim, esse Lameque. Versículos 23 e 24, esse Lameque aqui fica se gabando da violência extrema dele. Tudo indica na forma de um cântico, é como se se divertissem em falar isso e cantava assim. Alguns acham que foi uma coisa real que aconteceu, que ele matou 2 aqui mesmo. Outros acham que era ele dizendo que se alguém fizesse isso, que ele mataria facilmente. Não importa, não importa. Era um homem assassino, ou de prática, ou de cabeça, ou dos dois, mas percebe-se claramente o tipo dele, vingativo, agressivo e muito arrogante, porque ele diz, o meu tataravô, Caim, deveria ser vingado 7 vezes, pois eu serei 70 vezes 7, ou seja, sou extremamente vingativo, e quem quiser se entender comigo, vai ver o que vai enfrentar. Então, a ideia de que era um homem extremamente maligno em todos os aspectos. Com relação aos filhos de Lameque, versículos 22 e 23, ele tinha 2 filhos de uma mulher e tinha um filho da outra. O registro é muito interessante porque traça a origem de várias atividades básicas do homem. Esse Jabal e seus descendentes tornaram-se o criador de gado, a ideia de um início mesmo de uma criação de gado organizada, pensada em agricultura, comércio e tal. O Jubal, músico, dando ideia às artes abstratas. Tubal-Caim, filho de Lameque, mas de outra mulher, já da outra. Ele, um inventor,
certamente todos eles homens inteligentes, sem dúvida, mostra até um aspecto que Deus abençoa, até uma linhagem do pecador, e início de fabricação de armas, de instrumentos mesmo úteis para qualquer atividade humana, instrumentos domésticos, artes plásticas. Devem ter sido homens muito inteligentes, todos três. E nós vemos aqui não apenas o registro das atividades dos filhos de Lameque, como sabemos, inclusive, que Caim era lavrador e Abel era pastor, lembra que a Bíblia registra isso, mas aqui há algo mais forte. Lembrando que toda profissão tem uma arte, um conhecimento adquirido ao longo de séculos. E vemos aqui, então, o início do desenvolvimento dessas artes, de várias profissões. Então, o que nós temos aqui do registro dos descendentes de Caim. Uma outra fase do pequeno texto mostra um outro ar, é mais agradável até de ler, que novamente Adão se junta com a sua mulher e tem mais um filho, aqui 7. E Eva demonstra mais uma vez fé em Deus, porque ela fala aqui no versículo 25, como vocês viram, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Parece que ela entendeu que Deus não quis deixá-la sem uma descendência fiel a Deus, porque Abel morreu. Então é como se Deus tivesse dito, eu vou lhe dar outro homem fiel a mim, como Abel era. A ideia é mais ou menos essa. Foi um substituto, e ela viu a mão de Deus aqui, no fato de ter nascido mais um. Interessante é que é a segunda vez que Eva nomeia um filho em função de algo que o Senhor fez com ela. O próprio Caim foi nomeado em função, ela disse aqui em 4:1, coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz Caim, esta então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Então, quando Caim nasceu, foi concebido, ela acreditou a Deus. Deus me ajudou a ter um filho. Aí foi aquela desgraça, Caim matou Abel e tal, agora nasce Sete. Aí Eva novamente faz referência a Deus. Deus me concedeu outro descendente. Parece que ela gostava de acreditar as coisas a Deus. Quando eu era, talvez, acho que eu posso dizer recém-convertido, convertido há pouco tempo, eu fui dar aula na escola dominical da igreja que eu fazia parte na época, e dei a vida de Davi. Um dia eu pretendo, inclusive, dar aqui, esta vida de Davi, são muitas pregações, é um estudo muito gostoso, não por ser meu, é por ser de Davi. E me impressionou muito com Davi, uma característica que eu nunca esqueci, dava crédito a Deus, as coisas boas e coisas ruins, eu estou chamando boas e ruins aqui, as desagradáveis e desagradáveis, as deliciosas e as dolorosas, porque tudo que Deus faz para um crente é bom, no sentido mesmo de ser benigno. Quando eu digo então boas e ruins, mas ele dava graça, ou dava crédito a Deus, foi Deus que permitiu isso acontecer comigo, ou bom ou ruim, mas foi Deus. Ele via a mão de Deus na vida dele. Parece que Eva era assim, ela gostava de ver a mão de Deus, pelo menos nos filhos, embora um fosse uma desgraça, mas ela via a mão de Deus, foi Deus que, obviamente, deu a ela este filho. Se ele se desviou ou não, é um outro assunto. Então fica um aspecto prático de um desafio, uma pergunta a cada um de vocês, se você gosta de ter esse costume altamente saudável de associar tudo que ocorre no seu dia a dia a Deus, as coisas pequenas, as grandes, as agradáveis, as não agradáveis,
a tendência é associar as coisas agradáveis a Deus. E alguns, erroneamente, associam as desagradáveis de uma maneira muito rápida e muito quase imediata ao diabo. Então, as coisas gostosas, um aumento no emprego é de Deus, uma demissão foi do diabo. Não faça isso, está tudo errado. Então, o crente deve ver a mão de Deus em tudo, mesmo que a mãozinha do diabo, quando fala da mão de Deus, esteja ali também. No caso de Jó, era a mão de Deus ou a mão do diabo? Dos dois, só que de uma maneira completamente diferente. Deus mandando, Deus ordenando, Deus dando limites a Satanás, permitindo, não permitindo, Deus no comando. É assim que o crente deve viver. Então, mesmo com uma doença grave, um problema, uma tragédia que ocorra, eu vou ver a mão de Deus nisso? Claro, tem que ver. Se não vir, não está entendendo bem como deve, não vou dizer interpretar, mas avaliar as coisas que acontecem ao nosso redor. Então, procure ver a mão de Deus em tudo. Agora, eu inclusive usei a frase que eu voltei, o verbo que eu voltei atrás, interpretar. Aí tem um perigo. Cuidado ao interpretar com detalhes a mão de Deus, porque muitas vezes você não vai saber o porquê e o propósito dele exato, preciso naquilo, você não vai saber. E muitas vezes o crente erra feio e acaba sendo para ele mais um problema, atrapalha mais do que ajuda. Ele não se conforma em só ver a mão de Deus e ficar até aí, mesmo que diga, não entendo porque isto, não entendo porque tanto sofrimento sobre mim, não entendo, Senhor, mas sei que Tu estás aí, no comando. Pode ter o diabo aí com tua autorização, ou pode nem ter, ou ser mesmo por pecados que eu cometi, Tu estás me disciplinando. Eu não sei exatamente a explicação, mas tem a Tua mão. Mas alguns crentes não se satisfazem só em ter aí começa, isso deve ser por isso, deve ser por aquilo, certamente é por isso, aquilo, outro, aí começa a complicar, porque não vai saber que lições tirar daí, e se tirar, vai tirar a lição errada, que pode nem ser. Então, cuidado com o interpretar, mas dar crédito a Deus, sim, por tudo, até pelaquela dor de dente que começa às 6 horas da tarde de sexta. Detalhe, segunda é feriado. Então, mas porque logo sexta, 5 horas da tarde começou a doer este dente, não foi ontem que eu teria ido para o dentista, hoje, na sexta, foi na sexta-noite. Senhor Deus, Tu tens um propósito, não sei exatamente porquê, não te escapou, que hoje é sexta-feira, amanhã é sábado e segunda-feira é feriado. Aliás, é carnaval, está tudo fechado até quinta. De 31 de dezembro deste ano eu fui o dentista. Estava viajando, óbvio, fui a uma emergência aí. Não sei por que me ocorreu isso aí. Mas, crédito a Deus. Versículo 26 tem uma frase belíssima. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Coisa bonita isto. Do modo como o registro dos filhos de Lameque, como eu comentei, o registro vai além de apenas dizer as suas profissões, mas dizendo que ele era os pais do que tocam harpa, os pais do que fizeram isso, os pais, no sentido de que eles criaram uma linha, ou uma linhagem aí. Podemos aplicar a mesma coisa para Enos. Essa frase é muito mais do que apenas dizer que Enos era crente, de que Enos era um homem fiel a Deus, era mais do que isso. Afinal, Abel também era, então não era muita novidade para ser registrado como uma particularidade a Enos. Não, Enos foi o primeiro homem fiel a Deus que se conheceu. Não. Abel é evidente. Eva, já comentei, acreditava as coisas a Deus. Adão parece que adorava a Deus também, era um homem
de fé, um homem que aceitou o castigo dele e tudo. Temos pouquíssimas pistas sobre Adão, mas temos algumas bem frágeis. Sobre Eva, é mais forte. Abel, muito mais forte. Então, já sabemos que haviam pessoas fiéis a Deus. Enos não é novidade nesse aspecto aqui. O que houve de especial com Enos, até onde nós podemos conceber, é que ele instituiu uma maneira formal de invocar o nome de Deus. Talvez algo como um culto coletivo, algo como uma reunião de pessoas fiéis a Deus, que estavam ali juntos e com o propósito de adorar a Deus. Então aqui pode ser o início da atividade organizada de adoração a Deus. Ele começou isto. Pode ter sido. Tudo indica que é. Eu quero fazer 2 comentários. Primeiro, do mesmo casal, Adão e Eva, vemos uma linhagem incrédula e mundana e outra fiel a Deus. É exatamente dessa linhagem fiel, que Deus começa a traçar a linhagem legal e humana de Jesus de Nazaré, do Filho de Deus, que iria se encarnar e tornar-se homem. Então nós vemos Adão, vemos Sete, Abel morreu, não há linhagem, descendência pelo menos registrada. Enos, Noé, Sem, Abraão, Isaque, Jacó, Judá, Davi, estou pulando muitas gerações, José como pai legal, embora não de sangue, José o carpinteiro, pai legal de Jesus Cristo, e Maria, mãe humana de sangue de Jesus Cristo. Então aqui já vemos a linhagem começando, lá em Adão mesmo, como o Evangelho de Lucas, quando fala na linhagem de Jesus Cristo, começa com Adão. Na realidade, a linhagem de todos nós, humanamente falando. Mas, como eu disse, a linhagem não só humana, mas a linhagem legal, a linhagem em que Deus iria, no final desta linhagem, estaria Jesus Cristo, que era o último dessa linha que começou lá em Adão, em Sete, Enos, e vem toda a linhagem até o Senhor Jesus Cristo. E quantas vezes o diabo quis destruir esta linhagem, esta descendência, e obviamente nunca conseguiu. Uma segunda observação que eu quero fazer, de ordem bem prática, é com relação ao desenvolvimento daqueles ramos profissionais, daqueles 3 filhos de Lameque. Por mais que tenham sido bons em si mesmas as invenções, como eu falei, até serve para Deus mostrar como ele ainda podia abençoar uma linhagem tão ruim, como aquela de Caim. Não se fala, inclusive, em nenhum aspecto moral dos 3 filhos de Lameque, fala no aspecto moral do próprio Lameque. Então pode ter sido útil para a humanidade, esses homens certamente inteligentíssimos, que abriram caminhos para atividades profissionais e de artes, e tudo que você pode imaginar está contido ali condensadamente. Mas nós podemos também dizer que não é difícil ver ali o início do que nós conhecemos como progresso, mas progresso no sentido intenso e incontrolável do homem, quase uma obsessão de avançar, descobrir, controlar, dominar, mas totalmente à parte de Deus. Embora não haja ali uma condenação, um registro negativo sobre os 3 homens, mas o envolvimento deles naquela linhagem, inclusive sobre o pai deles, temos muito o que aprender, e vemos, não é estranha a ideia
de que a Bíblia enfatize que o ponto inicial do progresso partiu exatamente da linhagem incrédula de Adão, iniciado com Caim, inclusive, e chegando até Lameque e seus filhos. Isso não deve ter acontecido por acaso, é uma conclusão que a gente chega, não está escrito claramente isso, mas o livro de Gênesis ele é muito sintomático de muitas coisas. Dá para a gente perceber muitas tendências que começam ali. Esta é uma. Eu fico com a impressão, irmãos, que não é errado a gente concluir ou achar que o progresso é fortemente impulsionado por homens que não temem a Deus. Estou dizendo fortemente impressionado. Progresso nesse sentido de fazer com que a humanidade fique cada vez mais forte, domine mais conhecimento, controle mais, tenha mais poder, chegue lá, um lá que é vago, que ninguém sabe onde é. Vamos chegar lá aonde? É muito comum você ouvir de homens famosos, homens poderosos, inteligentes. Nós vamos chegar lá e não sabe que lá é a Lua. Não, a Lua já chegamos, é Marte. Onde é o lá? É tomar conta da própria Terra de uma maneira que ela não se autodestrua, como estão fazendo, a humanidade não se autodestrua, que lá aonde? Então, o progresso é um avanço descontrolado de coisas boas, no caso, a inteligência humana, a maravilha da natureza ao nosso redor, que permite invenções espetaculares, tudo dado por Deus, que bem utilizado seria bastante diferente. Então, creio eu faço assim, pessoalmente, olhar para o progresso, vamos dizer, o progresso definindo como esse avanço à parte de Deus, como uma coisa perniciosa, uma coisa ruim, usando coisas boas, mas de maneiras más, e com propósitos maus. Os homens são orgulhosos, eles pensam cada vez mais, de uma maneira cada vez mais independente do Criador. Outro dia eu soube de uma criança aparentada de um parente nosso, que mora na Holanda. A criança tem 8 anos ou 9 anos. Chegou em casa reclamando para a mãe, se queixando que ele foi alvo de gozação na escola, porque ousou dizer que cria que existe um Deus criador só. Não era Jesus Cristo, morreu na cruz para nos salvar e tal, não. Era que ele cria num Deus criador só. Vocês verem aonde chegou a humanidade avançadíssima do século XXI, altamente científica, civilizada, como nós gostamos de dizer. Cada vez mais poderosos no mundo e fora do mundo, querendo conquistar tudo, egoístas que cada vez mais buscam o conforto próprio. É bom lembrar que as guerras são verdadeiras fábricas de progresso. Muitas invenções, muitas pessoas não sabem disto, muitas invenções geniais que nós utilizamos de maneira benéfica, inclusive, foram criadas na guerra, por necessidade de combater o inimigo de uma maneira mais eficiente do que ele combatia de lá para cá. A guerra é uma verdadeira mãe do progresso, altamente fomentadora do progresso. Depois descobrem, isso aqui pode ser usado na vida civil mesmo, depois que a guerra passou e tal, na paz. Aí utilizamos nós, mas criados para derrotar, para se defender, para conquistar, para muitas coisas. Eu não estou dizendo absolutamente que o crente deve ser
obscurantista, contra o progresso, absolutamente. E nem insinuando que todo cientista é descrente. Não. Mas a grande maioria dos cérebros, dos superdoutores que tem aí, gênios, não creem que Deus existe e vão na ilusão da evolução e outras teorias que colocam Deus totalmente à parte, expulsam Deus do projeto. A maioria desses cientistas geniais, dos financiadores deles, porque cientista não faz nada sem dinheiro, bilhões e bilhões de dólares, euros e etc., para financiar os projetos, universidades cada vez mais famosas, maiores, totalmente contra Deus, nasceram como universidades cristãs, na Europa, nos Estados Unidos, mas desviaram-se todas elas, podem atrás de todas elas foram iniciadas desta forma, de uma maneira para educar, de uma forma cristã, mas se desviaram e cada vez mais dinheiro e mais poder na mão de pessoas que não têm Deus. Então, eu não estou dizendo que todo cientista não é crente, há aqueles crentes, sim, minoria, e nem que nós devemos, eu estou aqui pregando a volta à idade de Adão e Eva, em que não tinha nada, nem eletricidade, é pecado usar o progresso de qualquer forma, como algumas seitas, inclusive, atuais, que pregam isto e tentam viver sem eletricidade, coisa assim, não é a solução. O que eu estou sugerindo é que o progresso tem a marca registrada da incredulidade. O progresso como nós conhecemos. E, ironicamente, as maiores vítimas desse tipo de progresso são o próprio homem e a natureza que temos ao redor. E os homens notam, reclamam, fazem artigos, a privacidade está sendo invadida demais esses últimos anos, isso não vai dar certo, vai não, e avançando. Aí fazem reuniões, conselhos, grupos de cientistas, de estadistas, o que vai fazer com a poluição, o buraco do ozônio e tudo mais, o que vai fazer com isto. E vão avançando, num caminho, obviamente, suicida, até como raça. E o que parece ser progresso termina sendo um atraso moral, espiritual. Eu fico pensando, se o mundo fosse feito só de crentes, como é que seria o progresso? É claro que é só uma especulação, eu já quero encerrar. Eu acho que nós seríamos muito mais lentos no tal progresso, muito mais atrasados, estou usando aspas porque eu acho que nós seríamos mais adiantados, se fôssemos crentes, claro, não teríamos essas ânsias que o mundo tem e que gera tanto progresso, que é essa ideia de conquistar, de mandar, de controlar, e de conforto, e crescer, enricar, enriquecer, e ter mais, tudo isso gera o progresso. Nós não teríamos essas ânsias todas. As descobertas que nós crentes faríamos, os cientistas geniais crentes fariam, seriam feitas de acordo com a vontade de Deus, em oração, pedindo ao Espírito Santo sabedoria para até onde ir e parar com descoberta A, descoberta C, vontade de agradar a Deus. Então seria uma ciência muito diferente, submissa aos pés do Criador, que é o dono de tudo que existe. Então, onde nós estaríamos nessa ideia altamente hipotética, se houvesse só crentes no mundo, onde estaríamos no tal progresso, eu não sei. Eu sei que seria muito mais agradável para a nossa alma, e nossa vida seria muito mais tranquila. Mas é hipotético, estamos no mundo, não podemos viver fora dele. Minha sugestão, use a ciência, o tal progresso, de uma maneira benigna, usando sabedoria, submissão a Deus, e utilize os confortos e a comodidade que o progresso dá, mas não de uma maneira agarrada,
não fazendo daquilo algo muito importante na sua vida, utilize de uma maneira saudável e submissa a Deus, sim, mas como um detalhe na sua vida, um detalhe, não um alvo importante, uma coisa importante a alcançar, chegar lá, sem saber nem aonde é esse lá. Não, o crente sabe onde é o lá dele. Chegar lá significa chegar a um nível de intimidade com Deus, a um nível de vida, vendo Deus nos detalhes em tudo que acontece, e submisso a Deus, e cada vez mais parecido com Cristo. Isso é o lá onde o crente deve chegar na sua vida. Eu quero crescer. Vamos falar muito disso hoje à noite, inclusive. Crescer, não em dinheiro, não em bens, eu quero crescer em graça. Esse é o nosso alvo principal. Nossa felicidade tem que estar totalmente no Senhor Jesus Cristo. E saber que nós não somos do mundo, nós pertencemos a Ele. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, obrigado por essas decisões, algumas interpretativas, como já comentei, partindo do texto, mas, sem dúvida, nós só em ler aquelas duas linhagens que vieram de Adão e depois de Sete, partindo do mesmo casal Adão e Eva, nós vemos um ar pesado, um ar sem Deus, um ar pecaminoso, um ar ruim. E no outro, faz bem ao coração. Dali se começou a invocar o nome do Senhor. Que coisa boa sermos, nesse aspecto, descendentes de Enos e de Cristo. É em nome dele e Cristo que te pedimos e agradecemos. Amém.